Nascido no norte fluminense, na cidade de São Fidélis, é casado há 29 anos com Neliene e pai de Jonatas e Davi. Graduou-se em Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e em Psicologia pela Universidade Federal de Goiás. É especialista em terapia cognitivo-comportamental. Desde 2001, é pastor da Primeira Igreja Batista em Caldas Novas, Goiás. Recebam agora o pastor Ilquias Fábio. Gente, não assusta com a minha igreja. Lá, a gente bate palma até para anúncio. É um povo animado, estranho, diferente, mas que ama Jesus, que gera discípulos, que faz a obra de Deus. Graça e paz, queridos, da parte de Jesus. É uma alegria muito grande poder estar com vocês aqui. Eu estive no primeiro Multiplique com 5 irmãos. Depois, no ano seguinte, viemos com um pouco mais de 15. Depois, com um pouco mais de 20 e pouco, 28 irmãos. Ano passado, viemos com 48. E esse ano chegamos a próximo de 150 irmãos. É um senhor investimento, mas só estamos aqui porque nós acreditamos no que estamos fazendo aqui. Acreditamos no chamado de Deus para nós. Acreditamos naquilo que Deus tem nos convocado para fazer, cumprir a grande comissão. Vocês viram esses meninos aqui fazendo um maior alvoroço. São meninos que geram discípulos, que conduzem pequeno grupo, que compartilham a fé na escola, na faculdade, no trabalho. É gente que ama a gente e que sabe por que foi chamado e por quem foi chamado. Nós vamos estar falando um pouco sobre um tema que já foi trabalhado por 2 vezes aqui, construindo comunidades inabaláveis. E é uma pergunta que é feita a partir desse momento: como? Como se constrói uma comunidade inabalável? Já tivemos o privilégio de ouvirmos algumas respostas nos dias anteriores. Aliás, temos sido trabalhados por Deus, particularmente eu tenho sido atravessado pela palavra de Deus. Eu saio daqui me sentindo muito mais desafiado por Deus do que já estava antes de chegar nesse lugar. Mas eu quero trazer uma resposta, dentre muitas outras respostas, a essa pergunta: como podemos construir comunidades inabaláveis? E eu queria dizer que nós podemos fazer isto, transformando dificuldades em oportunidades. É muito comum nós olharmos para as dificuldades com um olhar pessimista, e às vezes trazendo sobre esse momento da dificuldade a tentativa de encontrar culpados. Mas, na verdade, cada dificuldade que bate à porta da igreja é, na verdade, uma extraordinária oportunidade para revelarmos a graça de Jesus e compartilharmos do seu poder. E eu separei um texto para a gente conversar na noite de hoje, que está em 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 7. É uma história belíssima, muito conhecida por sinal, mas que traz ao nosso coração lições muito preciosas a respeito desse tema. Momento em que Elias vai visitar, a mando de Deus, a viúva de Sarepta. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, 1 Reis 17, a partir do verso 7, que diz assim: Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva na terra. Então, a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente à cidade de Sarepta, em Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi a Sarepta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele o chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco de água em uma jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: Por favor, traga-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho um pedaço de pão, só um punhado de farinha em um cântaro e um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de a comermos, meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse: Não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem e traga-o para mim. Depois faça algo para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha do cântaro não acabará, e o azeite da botija não secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera.
Desse modo, a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. A farinha do cântaro não se acabou e o azeite da botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Eu quero orar com vocês mais uma vez, antes de nós compartilharmos sobre esse texto da palavra de Deus. Pai, nós somos gratos a Ti por esse tempo que temos tido do Senhor para nós, tempo com o Senhor e com os nossos irmãos. Nós sabemos que o que nos move é a Tua presença e a Tua palavra, e pedimos que o Teu Espírito Santo possa tratar com o nosso coração, possa nos mover na direção da Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Pedimos, Pai, que Isso possa alargar o nosso entendimento, dilate o nosso coração, abra os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar a Tua vontade para nós. E dá-nos, ó Deus, a ousadia do Espírito para avançar naquilo que o Senhor tem nos dado, apesar das dificuldades que têm cercado as nossas igrejas, as nossas congregações e ministérios. Porque cada dificuldade, à luz da Tua palavra, é uma excelente oportunidade para revelarmos o Teu amor e o Teu poder. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto sagrado nos traz aqui um desafio muito interessante, mas antes de falar do que o texto fala, eu quero falar um pouquinho do contexto. Você vai perceber que no capítulo 17, logo no primeiro versículo, Elias vai profetizar seca sobre aquela terra. E essa seca vai se estender pouco mais de 3 anos. Mas é interessante observar que isto vem como decorrência de uma resposta de Deus à idolatria de um povo. Um povo que havia se curvado à devoção a Baal, uma divindade pagã, conhecida como o Deus das tempestades e o Deus da fertilidade. Portanto, aquela seca não se referia apenas a um mero desastre natural, a um problema climático. Era muito mais do que isto. Era uma contestação do pseudo-poder de Baal, que dizia ser senhor da chuva e da fertilidade da terra. Se do alto não vier a bênção, se de Deus não for manifestada a graça, não tem chuva nem tem produção. E basicamente a seca era esse anunciado, ou essa anunciação incontestável do poder de Deus sobre a chuva e sobre a fertilidade da terra. E na verdade também uma afronta a Baal e aos seus seguidores. A visita, portanto, à viúva de Sarepta é um comunicado da soberania de Deus e da sua graça provedora. E coisas extraordinárias vão começar a acontecer a partir daí. Eu quero então trazer algumas considerações desse texto para nós, e vou trazer um pouco também da nossa história como igreja, à luz do que vamos compartilhar. E a primeira consideração que eu quero trazer aos irmãos é que em Deus, até a falta é carregada de propósito. Irmãos, nós ficamos olhando demais para a falta, mas o Deus que é Senhor de todas as coisas, o Deus que nos salvou, nos criou, nos amou, é Deus de todas as coisas. Diz a palavra aqui do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é dele, é dono do ouro e da prata. E quando então a falta esbarra a nossa vida, quando a falta bate a porta da nossa igreja, do nosso ministério, da nossa família, não podemos olhar para a falta de outro modo, senão como um propósito de Deus. Porque o Deus que abre portas também fecha portas. E toda vez que Ele abre ou fecha portas, há um propósito maior, que há de ser revelado. A Bíblia diz que algum tempo depois, o riacho se secou. Por falta de quê? De chuva na terra. Quem é que disse que não haveria chuva? Foi o próprio Deus. Uma coisa interessante, que desde o tempo em que a chuva cessou, Elias foi sustentado por Deus, de uma forma estrondosa e absurda. Ele foi sustentado por corvos. Diz a palavra de Deus no verso 6, que os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e no final da tarde ele bebia água no riacho. É Deus quem provê para nós, é Deus quem nos sustenta. E olhando para essa realidade espiritual, eu gosto de pensar que em Deus a falta não é punição, a falta é aprendizado. A gente aprende com Deus em tempos de falta, em tempos de escassez. Eu quero dar um testemunho como pastor de uma igreja do interior de Goiás, Caldas Novas. Para quem conhece Caldas, sabe que é a cidade das águas quentes. Quem já foi em Caldas Novas aqui? Passear, turistar, olha aí. Uma grande maioria. E quem não foi, quer ir, você pode ter certeza, né? É o maior centro hidrotermal do mundo. Uma cidade turística, irmãos. E a pandemia veio e fez um arregaço em nossa cidade, como outras cidades turísticas. A nossa cidade não tem outra fonte de renda, pelo menos não na proporção que o turismo tem. A hora que disseram para nós, fica em casa, fechou tudo, todos os hotéis, todas as pousadas. E a fonte de renda da cidade despencou. E isso foi esbarrar aonde? Lá dentro da nossa igreja, nossa congregação. Várias parcerias missionárias,
vários engajamentos com obras sociais, e de repente a gente se vê numa situação terrível, a igreja começa a dever, a igreja começa a pagar juro para banco, a gente começa a experimentar um tempo tenebroso, e começamos a pensar o que fazer, a quem demitir, que projeto cortar, o que fazer, porque não dava mais para avançar daquele jeito. E não havia possibilidade de espremer mais o orçamento da igreja, porque estávamos estrangulados como cidade, não era uma questão de falta de fidelidade ou de amor a Jesus, era de falta de recurso. Fechou-se a torneira. E aí eu vou pregar lá em Rio Verde. Cadê o João? João está por aqui. João está ali, fica de pé, João. João lá de Rio Verde. Fui pregar e fiquei na casa dele. Ele preparou uma belíssima refeição à sua mesa, e João começou a apertar o cerco para mim. Eu já sufocado com as contas que estavam acumulando, parcelamento de impostos, decisões para tomar, pensando em quem demitir, que projeto encerrar, e de repente ele começa a dizer para mim que eu estava em pecado. Ele não usou essa expressão, ele foi muito polido, para dizer que éramos uma igreja missionária em Caldas. Irmãos, somos uma igreja que faz muito bem a obra missionária em Jerusalém. Nós plantamos 4 igrejas na cidade, temos um orfanato, a gente está na escola, a gente está também no hospital, estamos indo agora para o presídio, fazemos um movimento enorme na cidade, a igreja é conhecida como uma igreja que é doadora, mas nós não passávamos de Jerusalém. Descobri que a grande comissão não é sobre Jerusalém apenas, é também sobre a Judéia e até os confins da terra. Ele disse, vamos no barco missionário. 1, 2, 10, 15, 25 vezes. Eu não aguentava mais o João, pastor Fernando. Até que eu falei assim, tá bom. Eu fui vencido pelo cansaço. Eu fui para poder me livrar do João. Eu vou sendo honesto aqui com o irmão. E de repente, irmãos, eu me deparo com uma menina com ukulele, apaixonada por Jesus, lá em Livramento. Brenda, cadê ela? Está aqui? A Brenda? A Brendinha, está por aqui? Está ali, fica de pé, Brendinha. Ela já está de pé. É que ela é pequena. Eu me senti, irmãos, pequeno, me senti um lixo diante de Deus. Vendo meninas como ela, meninos na idade dela, plantando igreja, fazendo discípulos, e eu lá então, conduzindo o batismo de alguém que eu não ganhei, de uma obra que eu não fiz, de alguém que eu não discipulei, e nem oferta missionária a nossa igreja mandava mais, porque achávamos que estavam fazendo muito bem, fazendo bem em Jerusalém, e Deus me levou lá na Amazônia, e eu falei, se isso aqui tem que ser repartido com a igreja, eu volto para a igreja, depois levo os pastores da igreja comigo. Estamos indo ano que vem no barco missionário, fechamos um barco, a igreja de Rio Verde e a PIB Caldas, com uma outra vaga para outros demais, estamos indo de novo para a Amazônia. Mas o que Deus falou para mim é o seguinte, essa conta só vai fechar quando vocês cumprirem a grande comissão. Irmãos, eu voltei da viagem missionária, já adotando o missionário integralmente. Começamos a ampliar, né, as parcerias missionárias, não fechamos nenhum projeto, nenhum tipo de aliança já firmada antes. Começamos a adotar missionários, levantamos uma oferta que já há muitos anos não sabíamos o que era, para missões, tanto nacionais, mundiais e também estaduais. E sabe o que aconteceu? Era um tempo de falta, irmãos. Nós não tínhamos dinheiro, tínhamos um negativo horroroso no Banco Bradesco, brigando o tempo todo contra os juros, lutando com as nossas contas, não fechava a conta, e na hora que não fechava, Deus falou, vai para além de Jerusalém, avance, e começamos a avançar. Queridos, não sei te dizer o dia exato, mas sei te dizer que nós saímos desse lugar de falta, de escassez. Quando alguém me traz água, eu desejo casamento e filhos, mas aí no caso ela já tem 2, eu desejo mais 2 filhas para você. Saímos desse lugar, irmãos, para superávit. Nós temos tido o privilégio de não dever mais nada para banco, não pagamos mais juro, não estamos estrangulados, voltamos a sonhar, a avançar, mas Deus nos deu um comunicado, todo o recurso que entra é para cumprir a grande comissão, e não tem conversa. Por isso que eu disse para os irmãos que a falta não é punição, é aprendizado. Deus nos ensinou que na escassez Ele faz milagres acontecer. Ele mandou corvos alimentar Elias. E detalhe, não era uma refeiçãozinha qualquer não, eram 2 refeições por dia. Tinha carne nesse negócio. Em Deus a falta, irmãos, é carregada de propósito. Nós não podemos ficar olhando para as contas da nossa igreja,
para a dificuldade financeira que temos e tornar isso como uma régua para medir a grande comissão. A obra de Deus é feita por fé. E nós corrigimos, nós pedimos perdão a Deus pelo nosso pecado de negligência. E não só corrigimos, como queremos tirar o atraso. Queremos avançar, estamos indo com meninos que vai agora para a Amazônia. Fomos para o acampamento, vai agora de novo uma turma, e essa turma que foi... Quem foi para o acampamento radical lá na Amazônia? Fica de pé rapidinho, os meninos estão aqui, além do pastor Léo. Sabe o que aconteceu, irmãos? Pode sentar. Esses meninos estão liderando pequeno grupo, estão formando discípulos, estão levando gente ao batismo. Essa turma resolveu entender o propósito de Deus e não dá para recuar mais. É contagiante esse negócio. Em Deus até a falta é carregada de propósito. Deus tem nos ensinado que não é uma boa régua de medir o relatório financeiro da igreja. Eu não me lembro, irmãos, de uma igreja que nós tivéssemos plantado com dinheiro sobrando na igreja, sempre na falta. A hora que não tinha. Nós estávamos sem tenda, nós vivíamos um tempo numa tenda. A igreja foi crescendo, ganhamos um terreno de 3 mil metros, vamos construir uma tenda lá. Fazia 60 graus no dia de sombra. E de repente, um vendaval levou a nossa tenda. No domingo tínhamos espaço para reunir. Na segunda-feira não tínhamos mais nada. Fomos ficar de favor num espaço da prefeitura. Sem teto, sem lugar. E Deus nos chamou para levantar, revitalizar uma igreja bem próximo de nós, em Pires do Rio. Uma igreja fechada há anos, em que os drogados haviam invadido a casa pastoral. O templo estava caído. E aí Deus falou, vá lá, resolve isto. Alguns irmãos foram afetados por Deus, trabalhados por Deus, e sem teto para nós, fomos levantar um teto para aquela igreja. Casa pastoral, o templo. Botamos um obreiro lá e depois a convenção somou junto e está lá realizando uma obra maravilhosa. Porque nós não vivemos de orçamento, nós vivemos de propósito. Mas além disto, nós não vivemos de orçamento, vivemos de propósito. Uma outra realidade, irmãos. Vamos olhar para esse texto e vamos perceber também que Deus tem urgência para se revelar e agir em nós e através de nós. Deus tem urgência. Fala comigo isto. Deus tem urgência. Deus tem urgência de se revelar a mim e a você, e também através de nós. O texto vai deixar bem claro para nós. Percebe aqui, então a palavra do Senhor veio a Elias e disse o quê? Vá no final do ano até a viúva de Sarepta, daqui a 3 meses. Você vê sua agenda, vê se tem espaço, vê se tem a opção na sua agenda, se organiza aí, vai lá, vai estar com a viúva lá. Não é isso que a palavra está dizendo, irmãos? Só se for em Heresias 14:16, porque na palavra de Deus está dizendo, vá imediatamente à cidade de Sarepta. Deus tem urgência para se revelar a nós e através de nós. A obra de Deus pede urgência. Não dá para ficarmos 2, 3 anos planejando uma ação. É necessário sermos a resposta de Deus o quanto antes, porque tempo não é sobre algo que se conta num relógio, é sobre vida que se ganha ou que se perde. É sobre vidas que se ganham ou que se perdem. Deus fala com Elias, irmãos, de uma forma expressa, e a instrução dada revela urgência de obediência. Vá imediatamente. Quando discernimos a vontade de Deus e nos movemos nele, não cabe procrastinação. Adiar o que Deus quer fazer, irmãos, é uma forma sutil e perigosa de afrontá-lo. Quando Deus nos chama a fazer algo, não podemos viver o processo de procrastinação. Inclusive, alguns vão usar a prerrogativa da prudência. Estão analisando, estão botando o pé no chão, estão sendo prudente. Quando Deus diz, vai e faça, Ele já fez toda a análise de caso, está tudo ok, é só obedecer. Não cabe procrastinação quando estamos nos movendo em Deus e entendemos a vontade de Deus. Estão compreendendo? Amém, queridos? Porque a procrastinação é um pecado, sobretudo quando se remete à negação do que Deus tem nos chamado para fazer. Deus nos chama para nos juntarmos a Ele, irmãos, no que Ele já está fazendo. Deus não vai deixar de fazer porque nós recuamos ou porque nós resolvemos procrastinar. Deus continua sendo Deus e faz o que tem que ser feito.
A diferença é que quando nós nos juntamos a Ele, nos tornamos participantes do milagre que Ele já está fazendo, não somente na Amazônia, mas nos quatro cantos desse país. Terceira lição que eu aprendo é que não há critérios humanos ou limites para Deus manifestar a sua soberania. A gente não pode dizer até onde Deus vai, não podemos determinar como Deus vai fazer, não podemos delimitar o espaço em que Deus vai pisar com seus pés e realizar uma obra. Deus é Deus. Os critérios para a soberania de Deus não são critérios humanos e não devem ser limites humanos. Quando nós decidimos uma ação da igreja, baseado no relatório financeiro, estamos dizendo, Senhor, há um limite aqui para o Senhor agir. Mas quando nós abandonamos isto e cremos na soberania de Deus, irmãos, Deus faz. A nossa igreja já viveu, nós somos meio peregrinos, tem uma turma de cigano abençoada aqui, nós somos cigano. Verdade. Já estivemos em escola, saímos de escola, fomos para templo, de um templo fomos para a tenda, da tenda fomos para a prefeitura, da prefeitura voltamos para um lugar que não é mais nem tenda nem é templo. A gente está rodando já um tempão, porque entendemos que igrejas são pessoas, igreja não é estrutura, e não podemos usar nenhum critério ou limite humano para dizer, Deus, o Senhor só pode ser soberano até aqui. Diz a palavra de Deus, ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe fornecesse comida. Irmãos, essa mulher era a mais das improváveis opções para Deus suprir Elias. Não fazia sentido algum, na verdade, deveríamos fazer o caminho inverso. Era Elias que deveria supri-la. Mas Deus dá ordem àquela viúva para suprir Elias. E a palavra ordenar, no original hebraico, é uma das formas do verbo tzavá, e revela o quê? Ordem dada com expectativa de obediência. Como um general de guerra, quando dá uma ordem, espera que uma ordem dada é uma ordem que vai ser cumprida. Não era uma sugestão, uma opção, era uma ordem dada àquela viúva, e ela nem sabia ainda. As nossas crises não são acidentais, irmãos. As nossas crises não são acidentais. São oportunidades para a manifestação da providência divina e da revelação da sua soberania. O Deus que ordena prover recursos necessários. O Deus que diz, vai e faça, Ele paga a conta. Presta atenção aqui, pastores. Se nós tivermos uma ideia maluca, insana do nosso próprio coração, nós iremos pagar a conta, iremos nos dar muito mal. Mas se Deus nos der uma visão e clareza de propósito, Ele vai pagar a conta. E se não obedecermos, prestaremos contas a Ele. Ele é o Senhor da obra. Ele é o Senhor do seu reino. E Deus ordena e Ele provê recursos. Eu gosto de dizer que Deus não é covarde de nos colocar no campo de batalha, para nos deixar morrer sozinhos lá. Deus vai para dentro do campo de batalha conosco, Ele entra conosco, e Ele provê o recurso necessário para que a obra dEle avance. Estávamos avançando na nossa igreja, irmãos. Nós começamos num pequeno templo, a igreja foi crescendo, 2 cultos, saímos ali para um aluguel, depois voltamos para um espaço que era nosso, agora uma tenda, e no final de um culto muito abençoado. A nossa igreja tem um trabalho muito importante, muito bem feito, trabalho muito bem feito com crianças. A gente acredita que criança é para hoje, não é para depois de amanhã, nem para ano que vem. É um trabalho muito bem feito, uma equipe linda, bem coordenada, que há muitos anos tem abençoado a cidade. Uma média fixa de 150 crianças. Eles vai um pouquinho mais, 180, mas normalmente entre 150 e 160 crianças. E terminado um culto muito abençoado, a Santilana, que é a coordenadora, ela está aqui. Cadê a Santilana? Fica de pé, Santilana. A Santilana resolveu me dar um problema, mas não foi um problema pequeno, irmãos. Terminou o culto, ela vem me trazendo uma criança, de cerca de 7 anos de idade, magrinha. A criança tinha um olhar de sofrimento, que dava dor na alma de olhar para o olhar dela. Ela estava toda machucada de fio elétrico, toda machucada, ela tomava surra de fio elétrico. Ela era abusada, agredida, violentada. Ela havia recebido uma mensagem do amor de Deus na classe em que ela participou. Havia sido afetada pelo abraço, o carinho daquela igreja. Havia feito uma boa refeição. E aí ela olhou para mim, eu olhei para ela, e nós dois olhamos para a criança, pergunta, e agora?
Para onde a gente manda essa menina? Não tinha uma instituição que pudesse abrigar crianças em situação de vulnerabilidade, risco, violência ou outra coisa semelhante. Aí o que a gente faz? A gente faz o que os discípulos sugeriram para Jesus quando o cerco apertou e já estava ficando tarde demais. Manda essa turma embora, vai dar problema para nós. Jesus faz o quê? Dai-lhes voz de comer. Irmãos, nós fomos chamados por Deus não só para orar por milagres. Nós somos o milagre de Deus nessa terra. Não podemos orar apenas para que Deus... Não podemos orar apenas para que Deus nos dê respostas. Nós somos a resposta de Deus nessa terra. A igreja é a resposta de Deus. Eu não dormi, foi uma das noites mais perturbadoras. E pensa numa noite mal dormida, abençoada. Porque às vezes Deus nos dá paz, mas há outros momentos que Ele vai perturbar o nosso coração, vai tirar o nosso sossego, vai tirar a nossa vida da zona de conforto e vai dizer, faça algo. Procurei um irmão da nossa igreja, muito querido, meticuloso, detalhista, estudioso, e começamos a mergulhar no ECA e nas leis e tudo mais. Temos que dar uma resposta para essa garota, irmãos. Ela era uma criança, e ela carregava um grito na alma, que não era só dela, eram de centenas de outras crianças da nossa cidade. Porque o volume de crianças abusadas, violentadas sexualmente, fisicamente, psicologicamente, não está escrito. E aí surgiu uma iniciativa, vamos criar o Lar Batista. E nós demos o primeiro passo, irmão. Sabe quanto dinheiro nós tínhamos na época? 0. Sabe quantos voluntários nós tínhamos? 0. Não havia nada, apenas uma coisa, a ordem de Deus. Socorra o grito dessa criança. Ela não pode voltar para casa mais 1, 2 ou 10 vezes para continuar sendo agredida, enquanto a gente dá uma boa refeição uma vez por semana no domingo, depois de um culto infantil. E eu quero passar um pequeno vídeo. Agora é claro que vamos ter que avançar para não tomar tempo, apenas do resultado disso. Ano passado fizemos 10 anos de instituição. Aqui temos várias igrejas goianas que apoiam o Lar Batista, a Convenção Batista Goiana apoia o Lar Batista. Nós trabalhamos não somente com abrigamento de alta complexidade, mas também com um projeto, né, que é contraturno. Nós temos aula de violão, temos karatê, informática, trabalhando com prevenção. Solta esse vídeo, por gentileza. A resposta de Deus, irmãos. Nós somos o milagre de Deus para essa terra. Nós poderíamos falar mal do governo, reclamar, fazer qualquer outra coisa, mas Deus nos tirou o sono para darmos uma resposta para aquela cidade. E isso abriu portas. A igreja, ela é reconhecida como uma igreja doadora e não saqueadora. Vivemos uma fé do caminho, não a fé do mosteiro trancafiado em algum lugar. Essa experiência nos tem marcado bastante, porque entendemos que o grande milagre é manifestar generosidade em que momento? Na escassez. Oferecer o que sobra, o que não nos serve mais, o que está ali, né, desperdiçando, é uma coisa, mas você oferecer
no meio de uma escassez. Isso é milagre. A palavra vai dizer assim para nós: ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha em um cântaro e um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. O que ela tinha de perspectiva? Depois de comer, ela e o filho dela, o que ela pensava para frente? Nós vamos morrer. A resposta, irmãos, daquela viúva revela o óbvio, a escassez em sua casa, mas também revela a morte da esperança. Vamos comer para morrer depois. E no meio dessa confusão toda, dessa falta de perspectiva, de esperança, o profeta pede: pode me trazer um pouco de água, uma jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. O pedido de Elias, irmãos, não configurava um abuso insensível, porque pode soar isto: que profeta abusado. Como é que ele pede a alguém que nada tem, que tudo que tem de perspectiva é a morte, depois de uma última refeição? Mas não se tratava de um abuso insensível, ou de uma alienação do contexto em que aquela mulher vivia, mas uma absoluta convicção de que o Deus que ordena provê os recursos necessários. Foi Deus que disse que ela alimentaria o profeta. Deus que diz: faça, Ele é o Deus que vai sancionar essa ordem dada e vai trazer o recurso necessário. Ser generoso na escassez, irmãos, é reconhecer que a multiplicação é resultado da graça de Deus e não daquilo que temos para repartir. Não é sobre o que nós temos, porque nada temos, nada somos, nada podemos. O que somos, temos e podemos é o que temos de Deus e recebemos dele, e, portanto, o que de graça recebemos, de graça repartirmos. A ideia de dar ou alimentar, que aparece aqui nesse contexto, os versículos tanto de 10 até o 12, é o sentido de oferecer o que sustenta a vida, o essencial, o indispensável. E nós temos mais do que pão, nós temos o pão da vida, nós temos a água viva. Deus nos chamou para oferecer o essencial, o indispensável para a vida humana. Nós somos a resposta de Deus. Generosidade na escassez é ato de fé, é milagre, é oferecer o que possibilita a vida. Veja só, a dependência de Deus é o processo mais doloroso, mas mais extraordinário para nós conhecermos o caráter generoso de Deus. Mas enquanto dependemos de nós mesmos, das nossas estratégias, da nossa expertise, do nosso relatório financeiro, ou de qualquer outra coisa, nós iremos atropelar o privilégio de conhecermos a Deus a fundo e sabermos como Ele se revela na prática, na vida dos seus. Somos apenas um canal, irmãos. Nós não somos a fonte. Somos apenas um canal. Eu tenho desconfiança de igreja que guarda dinheiro. Igreja que tem dinheiro sobrando, tem algum problema grave. Igreja que tem dinheiro guardado, sobrando, tem algum problema grave. O maior deles é uma igreja que não está cumprindo a grande comissão. Tem mais obra para fazer do que recurso disponível. Mas eu sigo adiante, também gosto de pensar nesse texto, que a fé não é esperança passiva, mas é ação ativa. Passou da hora de termos uma fé contemplativa. Podemos até começar com o joelho no chão, no quarto, de porta fechada, falando com um Deus que vem em secreto, e diz a palavra que em secreto Ele nos recompensará. Mas vai chegar uma hora que teremos que sair desse quarto fechado, cruzarmos as portas da nossa casa, sairmos do nosso portão e fazermos alguma coisa com essa fé. Porque a fé não é esperança passiva, é ação ativa. Preste atenção nesse texto. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem e traga-o para mim. Depois, faça algo para você e seu filho. O que está claro para os irmãos? O tempo todo a palavra de ordem é faça, faça, faça. Então diz a palavra que a farinha do cântaro não se acabou, e o azeite da botija não secará. E vamos ver a profecia se cumprindo. Realmente não houve falta dali para frente, porque a fé não é esperança passiva, irmãos. A fé é ação ativa. O contexto não é somente de escassez, mas de desesperança, de falta de perspectiva, de morte. O medo faz sentido nesse contexto. Já teve medo no ministério? Já teve um momento que você travou e falou assim: agora daqui eu não vou mais.
Medo, agora vai colapsar. Aonde estava com a cabeça a hora que eu tomei essa iniciativa? O que eu estava pensando na hora que eu tomei essa decisão? O medo faz parte, irmãos. Tem uma ilustração que eu gosto de compartilhar com a minha igreja, que eu digo que o medo é uma velha senhora que bate nas portas oferecendo conselhos. Uma mulher prudente, pé no chão, cautelosa, ela está batendo nas portas, e ela oferece conselhos àqueles que a recebem. Eu diria, até deixa ela entrar, oferece uma meia xícara de café para ela, na primeira mesa da sua sala, mas depois que ela terminar de viver esse processo com você, de te aconselhar, diz, olha, senhora, me dá licença, eu tenho coisa para fazer, a senhora vai bater em outra porta, porque já deu por aqui. Não podemos ignorar o medo como um mecanismo de defesa, porque faz parte da nossa vida, mas se nós dermos morada para o medo, irmãos, vamos travar. E Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia. A palavra de Elias não sugere, irmãos, aqui, como dizia, um abuso, um convite, né, desmedido. É na verdade dizendo para aquela mulher, seja generosa, porque na generosidade habita o poder de Deus, e a multiplicação vai vir a partir da generosidade. E se nós olharmos demais para os conselhos dessa senhora, a gente não vai fazer nada. A gente não vai plantar igreja, a gente não vai fazer discípulo, não vamos abrir igreja, não vamos fazer nada, não vamos para missões, não vamos investir, não vamos fazer nada, porque o medo vai paralisar a gente, tomando por base que o desafio é maior do que a nossa capacidade. Quero contar uma outra história para os irmãos. Lembra da construção ali do prédio do Lar Batista? Havia terminado a construção, não tinha de colocado cerca, câmera, nada disto. E a gente então contratou alguns vigias para ficar lá, para evitar alguma invasão, algum dano, estava tudo ainda desprotegido. E uma pessoa foi vigiar o Lar Batista. Era um homem muito magro, parecia que não se alimentava bem, ele não estava bem na verdade, mas ele estava lá caladinho, cumprindo a função dele. E quando ele foi levado em casa, a descoberta que ele morava com uma família muito grande, não em uma casa, mas em um barracão de lona, de zinco, um lugar muito ruim, não tinha banheiro, era uma latrina. E o detalhe é que nós havíamos ganhado um terreno nesse bairro de um casal de Brasília para plantarmos uma igreja. Caldas é uma cidade belíssima, mas existem bairros que foram literalmente esquecidos pelo poder público. Estão lá esquecidos, irmãos. Lugar de muita miséria, de muita dificuldade, de muita escassez. E nós tínhamos um terreno lá e começamos a fazer algumas visitas, aí veio a pandemia. E esse contexto do vigia foi no meio da pandemia. E quando fomos então levá-lo até a sua casa, os irmãos então trazem um relatório de uma situação absolutamente precária. Mas eu disse que a falta é o que mesmo? Oportunidade. E que Deus nos ensina a partir da falta, que a escassez é privilégio para a gente trabalhar a soberania de Deus e a graça dEle. E Deus nos deu uma estratégia, no meio da pandemia, sem dinheiro, lembra? Devendo para banco, dificuldade financeira, loucura total, e Deus nos deu uma estratégia. Nós não fomos atrás, Deus deu. Eu quero então mostrar para os irmãos um vídeo, antes de soltar. Nós tivemos o privilégio, irmãos, de não somente plantar uma igreja nesse lugar, nós construímos uma e depois mais 6 outras casas populares, com a ajuda de pessoas do bairro, voluntários, irmãos da igreja, empresários, algumas de forma plena e outras parcialmente. E enquanto nós iríamos fazendo isto, Deus estava dizendo, estava abrindo caminhos para nós, porque Deus queria comunicar algo para aquela comunidade, que a igreja dele é uma igreja doadora e não saqueadora, uma igreja que oferece recurso, não que tira recurso de um bairro. E de repente Deus começa a trabalhar a partir disto, e esses meninos puderam ter o privilégio de fazer curso de informática, alguns estão na aula de karatê. Nós temos o privilégio de casar vários casais e conduzi-los ao batismo. O pastor da frente missionária está aqui. Cadê o pastor Paulo? Pastor Paulo, fica de pé aí, você e sua esposa. Eles são o casal, irmãos, que tem cuidado ali da frente missionária. Pode sentar, pastor Paulo. Fizemos vários, irmãos, vários batismos, né, a partir desse movimento. Hoje nós temos cerca de 90 pessoas fixas lá, mais 70 crianças fixas, fora as que aparecem de lá flutuando, né, parece por lá. Deus está nos fazendo avançar. E nós vimos ali diante de um problema, uma dificuldade, uma extraordinária oportunidade, para deixar bem claro quem é que paga a conta. Pode soltar o vídeo, por gentileza. Bem pequeno, é 1 minuto só.
O Deus que ordena prover os recursos, irmãos. E agora, quando uma dificuldade bate à minha porta, eu pergunto: Senhor, o que o Senhor está querendo? Qual é a próxima? Porque Deus é um Deus de oportunidade. Tem gente que quer ministério glorioso, né? Quer igreja grande. Vai trabalhar. Vai fazer a obra de Deus. Arregaça as mangas, vai orar mais, vai buscar mais a Deus, e de repente a obra começa a acontecer. Fiquei impactado com o testemunho lá de Jordânia. Irmãos, nós temos que parar de dar desculpas, porque Deus está nos dando de forma escancarada as melhores oportunidades para revelarmos o caráter amoroso dEle, e por meio generoso, por meio de compaixão e graça, deixar bem claro de onde vem o recurso. E eu termino. Uma última consideração, que quando a escolha é pela obediência, o resultado é o quê? É provisão. É provisão. A Bíblia vai deixar aqui para nós, dizendo que ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Desse modo, a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher, para a sua família. A farinha do cântaro não se acabou, e o azeite da botija não secou, conforme a palavra do profeta Elias. Deus não é homem para mentir, irmãos. Vou voltar a dizer uma coisa agora há pouco. Se eu e você, como pastores, tivermos maluquices na cabeça, a gente tem umas doideiras e fala que foi Deus. Você não vai ver a conta paga por insanidade humana, mas por revelação divina. Deus paga a conta, não vai faltar. E a Bíblia vai deixar bem claro para nós que esse Deus é um Deus de provisão. A expressão que aparece para a tradução de não se acabou ou não faltou implica não apenas em ausência de escassez, mas de completude contínua ou provisão ininterrupta. Deus não para de nos abençoar. Como diz lá em Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E ainda em 2 Coríntios 9,8, Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Teve uma das palavras que mexeu muito comigo, eu finalizo com esse comentário, em que nós precisamos frequentar mais o trono da graça, buscar mais esse lugar onde Deus se revela. Nossa igreja, irmãos, tem culto de oração todo santo dia, há quase 3 décadas, ininterruptamente. Fazemos vigílias de oração. Temos semanas que a gente para todas as atividades para buscar a Deus em oração, porque o nosso combustível vem do céu, não vem de nós mesmos. Não é por ler um livro ou ouvir uma pregação apenas, é sobre frequentar o trono da graça. E Deus tem nos trazido um despertamento espiritual fantástico. Para mim, um verdadeiro avivamento. Envolve palavra e oração. A nossa escola bíblica, irmãos, depois que começamos a investir em missões, acreditar na grande comissão de forma veemente, não negociar o inegociável. Nós temos uma escola bíblica hoje, que tem formado, a gente tem início, meio e fim, formatura, 450 alunos por semestre. A queda é de 3% no final do semestre, não mais do que isto. É um ou outro que deixa no meio do caminho. Palavra sendo anunciada. Todas as classes ocupadas dos 2 tempos, domingo de manhã e segunda à noite, agora abrimos para terça à noite. Palavra anunciada. E cada vez mais chegando mais gente para engrossar as fileiras da oração. E eu termino mostrando um pequeno movimento de Deus entre nós. E desse lugar temos bebido de uma fonte tão boa, uma água tão cristalina. Temos subido ao monte, não porque o monte é sagrado, não necessariamente, mas porque queremos sair do tumulto da cidade. Irmos para um lugar belíssimo, onde a gente contempla a cidade, a gente ora para a cidade, pelas famílias, oramos por aquilo que Deus tem nos dado para realizar, e temos buscado a Deus juntos, homens, mulheres, crianças, adolescentes, e temos feito isto. O nome desse projeto chama Amanhecendo com Deus, é a fonte de onde temos tirado a nossa força, a nossa inspiração, a oração. Eu termino então a minha participação aqui, compartilhando esse pequeno vídeo do Amanhecendo com Deus, apenas 1 minuto, para que vocês possam ver. Alguém falou que é mais fácil reunir picanha, né? Reunir gente com picanha do que com oração. A nossa média da reunião de mulheres no monte é de 200 mulheres, e de homens, 120 homens. A média. Culto de oração bem frequentado. Coloca aí, para a gente finalizar. Acabou.
Quando as dificuldades vierem, irmãos, preste atenção. Quando as dificuldades vierem, e elas virão, a pergunta é: Senhor, como posso ser a tua resposta? Como posso ser o teu milagre? Eu sempre orei por milagres, irmãos, eu sempre orei por respostas, mas tem uma oração que eu tenho feito diferente há algum tempo, pastor Fernando. Senhor, eu quero ser o teu milagre. Eu quero ser a tua resposta. Porque quando eu peço para Deus fazer milagres ou dar respostas, eu remeto a alguém. Mas quando eu falo, eu quero ser o milagre, eu quero ser a resposta do Senhor, eu me comprometo. Eu queria que você considerasse a possibilidade de ser a resposta de Deus lá na sua cidade. A resposta de Deus lá no seu ministério. Pegasse o seu medo, seu assombro, e colocasse aos pés da cruz. E lembrasse que existe um Deus provedor, um Deus que ordena e dá recurso, para que a gente possa fazer a obra que Ele tem nos dado para realizar. Eu posso fazer uma oração com essa turma? Você vai fazer. Você vai orar, pastor, mas eu só queria pedir uma coisa. Eu queria pedir que ninguém se movimentasse desse auditório. Eu quero dar 30 segundos para quem quiser sair, e eu quero pedir o pessoal da porta lá para não deixar ninguém mais sair. E quem estiver conversando nesse auditório, por favor, alguém tem dúvida que Deus tem ministrado, Deus tem falado claramente conosco esses dias? Alguém tem dúvida? Não tem. O que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, testemunhando, nós estamos tendo o privilégio de ver a glória de Deus. Depois de tudo isso que Deus tem ministrado a nós, qual que é a nossa resposta? A nossa resposta tem que ser de quebrantamento mesmo, de arrependimento, irmãos. O quanto Deus gostaria de ter feito através de nós, pelas nossas igrejas, pela nossa denominação, pelas nossas organizações, e pela visão, às vezes, pequena, o medo, a mediocridade, a preguiça. Tantas crianças poderiam ter sido abençoadas e não foram, porque nós não tivemos coragem de viver os propósitos de Deus na nossa vida. Muita gente se perdeu nesse país porque nós não tivemos coragem, como batistas, de vivermos os propósitos de Deus. A gente precisa de arrependimento, quebrantamento. Eu queria pedir a cada um de vocês que baixasse a cabeça. O pastor vai orar, e se ele quiser dar mais alguma palavra, ele dá. Mas eu queria pedir que você baixasse a sua cabeça agora e ninguém saísse desse auditório. Nós não estamos aqui num evento, show de congresso. Isso aqui nós subimos um monte para estar no Santo dos Santos, na presença do Senhor. Esse é um momento de arrependimento, de quebrantamento, de pedir misericórdia ao Senhor. É também para a gente orar e pedir: Senhor, aviva, abre o nosso coração, abre a nossa mente, abre os nossos olhos, aviva o coração dos pastores em todas as igrejas batistas desse Brasil, aviva o coração dos jovens, dos adultos, aviva o coração dos líderes. Dá-nos a tua visão, Senhor. Remove do nosso meio a mediocridade. Eu quero dar alguns minutos para esse auditório ficar em total silêncio. Só o murmúrio das orações. Se alguma pessoa se arrependeu de algo, de não ter obedecido a Deus,
Se você tem algum pecado que você quer se arrepender, colocar diante do Senhor, você fica de pé aí no seu lugar. Senhor, eu quero pedir perdão por isso, porque eu poderia ter sido bênção e não fui. O pecado da desobediência à vontade de Deus. Você não está ficando de pé, porque eu estou com meus olhos fechados, eu nem estou vendo quem está de pé. Não é para mim que você está ficando de pé, não. Você está ficando de pé diante do Senhor, para pedir misericórdia a Ele, e assumir diante dEle, que você vai se expor, e vai perder o medo, que às vezes o medo de que, e se não der certo, o que vão falar da gente? E as críticas? E o que vão comentar? Eu não estou nem aí. Nós vamos avançar e fazer a obra de Deus. Momento de quebrantamento, irmãos. De pedir perdão ao Senhor. Pai, nós queremos te adorar nessa noite. O Senhor poderia ter confiado essa tarefa aos anjos, mas nos confiou. A tarefa de proclamarmos o teu evangelho. Pai, nós te pedimos perdão pelas vezes, Deus, que o medo foi maior do que a fé. Que a negligência, Deus querido, tomou lugar da ação. Pedimos perdão, Deus, pelas oportunidades que nós perdemos, que passou diante de nossos olhos, que nós chamávamos de problemas ou dificuldades, e eram extraordinárias oportunidades, Senhor, para nós. Pedimos perdão ao Senhor, Deus, e visite o nosso coração. O Senhor tem falado conosco nesses dias, e é uma urgência, Deus, de resposta. Ao nos posicionarmos aqui nesta noite, estamos dizendo para o Senhor que nós não somente oramos por respostas, não somente oramos por milagres, estamos dizendo que nós queremos ser a resposta ao Senhor nessa geração, que nós queremos ser o teu milagre nessa geração. Tira de nosso coração, Deus, toda insegurança, toda incredulidade, todo medo, e coloca, Deus, ousadia espiritual, fé inabalável, confiança na tua palavra que não mente, a certeza da tua companhia. Tua palavra diz: o Senhor não nos deixa nem nos desampara. O Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus, em nome de Jesus, talvez algum colega pastor, algum amigo, irmão, entrou aqui nessa conferência, em busca de respostas. O Senhor tem falado com ele, como tem falado com cada um de nós. Ó Deus, agora nos ajude a pegar o que temos ouvido do Senhor, e pôr em prática, porque a fé não é contemplativa, não é sobre uma esperança passiva, é sobre ação, é sobre joelhos que se dobram, mas joelhos que depois de se dobrarem, a gente levanta e faz o que tem que ser feito, confiados no Senhor e no teu poder, porque o Deus que nos chama, o Deus que provê, está entre nós, e te adoramos pelas oportunidades. Somos tão inúteis, Senhor, sem o Senhor, mas no Senhor há poder. Somos vasos de barro, mas quando estamos diante do Senhor, Pai, e o Senhor derrama sobre nós o que é teu, nos tornamos bênção por onde nós passarmos, e semearemos vida, e vida em abundância, porque a boa semente é a tua palavra, e aonde ela é plantada, ela não volta vazia.
Ó Deus, perdoe, ó Deus, o nosso coração, quando foi mais temeroso do que deveria, ó Deus querido. Nós pedimos que o Senhor possa nos dar fé, ousadia, esperança, visão, propósito, clareza, ó Deus querido, para que a nossa vida seja gasta na Tua obra, até que o Senhor volte, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém, aplauda o Senhor. Oh, pastor, Deus te abençoe. Eu fiquei com mais vontade ainda de ir em Caldas Novas, não pelas termas, mas pela primeira igreja batista em Caldas Novas, porque o que Caldas Novas tem de melhor não são as termas nem os hotéis, é uma igreja que vive para a glória do Senhor e que obedece e que proclama o nome de Jesus. Se eu estou com vontade de ir a Caldas Novas, é para ver e testemunhar do que Deus está fazendo. Que noite abençoada. Pode sentar, queridos, nós estamos vivendo coisas lindas. Deus tem falado tremendamente ao nosso coração.